Minha sogra está aqui, irmão Faraíldes, glória a Deus. E meu sogro está ali fora, está ouvindo. Seu Gilson, glória a Deus. A igreja, como é que fala para esse povo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga a gente. Nós amamos em Cristo Jesus. Amém. Meus pais, agradecemos ao Senhor pelas ofertas, Senhor, nessa noite. Pai, visita a dispensa, o celeiro dos teus filhos, Pai. Abençoa os comércios, Pai, abençoa os empregos, Pai, abençoa assim, a prosperidade dos teus filhos. E a tua prosperidade, Senhor, ela vem com acrescentadores, como diz a tua palavra. Te agradecendo por este culto abençoado, Senhor, mas ainda querendo ouvir mais um pouquinho da tua voz, Pai. Tu já tem falado muito neste culto, mas teu servo, Pai, vai estar nessa hora ministrando, encerrando esse trabalho maravilhoso, Senhor. Por isso estamos gratos a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Amém. Salve a igreja, paz do Senhor. Amém. Os irmãos sabem que eu sou um pregador de nome. Eu, como pregador, sou um ótimo servente de Deus. A minha mãe. Irmãos, se eu for ir para casa agora, eu estaria feliz, porque o Senhor, Glória a Deus, comigo, não sei como os irmãos, mas comigo Ele já falou no íntimo hoje. Assunto interessante que o irmão Moza trouxe à tona são as doenças de alma. Realmente é o que nós vivemos na realidade dos nossos dias. É muito complicado o amor se esfriando, mas tudo isso é bíblico. Tudo isso é bíblico e eu não sei, a única arma que nós temos hoje para brigar com isso, para lutar com isso realmente, é esse tipo de abordagem. Eu quero. O Alex ele fez um desafio bem interessante, né? Ele falou assim, mas vem cá, se for preciso pregar, eu falei, pô, mas peraí, eu tenho um bocado de ano de crente, se eu não tiver que subir ali e falar de Jesus, então não entendi nada. Se você pegar, subir aqui, abrir a Bíblia, em qualquer lugar, e tu falar um pouco da parte de Deus, já valeu, né? Mas enfim, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Quero ser bem breve aqui, porque tocar é uma coisa, né? E você na frente de público é outra. É uma responsabilidade muito grande. Então, 2 Reis, capítulo 4, quero que os irmãos acompanhem comigo. Vamos trazer a consciência aqui em cima do que o Geraldo falou, questões de gratidão, questões de respeito. Exatamente em cima disso, a palavra que Deus me deu ali para trazer aos irmãos. Os irmãos acharam, amém? Amém. Tem o meu óculos aí para longe, viu? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Ou seja, o que eu vou fazer, né? Declara-me que é que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Entrou em tua casa, fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Pois partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele:
vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa passagem, ela, aos olhos do mundo, é algo mágico. Como aqui não cabe mágica, aqui cabe milagre. E Jesus, ele só entra na hora que a gente, não na hora que a gente quer, mas quando a gente precisa. O irmão Moza falou uma coisa interessante aqui hoje. O que nós temos ouvido é o Evangelho da Prosperidade. O que nós temos ouvido é o que o povo quer ouvir, mas não a palavra de Deus. É muito difícil você achar fontes genuínas da palavra. E eu acho que a parte da abertura desse ministério foi um incômodo que a Alex teve, entre muitas conversas que nós tivemos. Entre até uma situação, uma pessoa chegou para mim e eu falei assim, mas lá ele tem a liberdade de dizer a verdade a respeito da palavra de Deus. Isso é muito gratificante. Essa palavra é uma coisa que me chama muito a atenção, é que essa mulher, seu marido morreu, vou traduzir isso aqui, esmiuçar. E o seu marido morreu, o seu marido era um dos que andavam com o profeta Eliseu. E ao seu marido falecer, esse marido dela tinha dívidas. E um dos credores, para quem ele devia, chegou, antigamente era comum, se você não pagasse a sua dívida, eu podia pegar um dos seus filhos e transformar e fazer escravos ou vendê-los. E foi exatamente o que esse homem fez. Ele foi lá e falou, eu venho com os meus filhos, para que seja paga a dívida. Tem uma passagem muito interessante, no mundo antigo tinha umas regras interessantes. Tem coisas que a gente ouve assim, que as pessoas fazem jargão, de texto sem contexto. Por exemplo, aquela passagem que diz lá em Paulo, oh meu Deus, que fala sobre, não consegui raciocinar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa passagem foi dita em que contexto? Antigamente no mundo antigo, se você era carcereiro, a cada preso que você deixava fugir, fundo da tua casa era multa. Essa era a lei. Então, quando as cadeias, há um terremoto ali, quando Paulo e Silas estão cantando, e aquelas portas se abrem, e os presos todos fogem. O carcereiro chega e fala assim, olha, é o seguinte, é melhor vocês, se eu chegar, é melhor você me matar, porque aí eu salvo minha família. Aí nesse contexto é disso, ele diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tudo por casa. Então nós precisamos examinar tudo que ouvimos, trazer o texto isolado. É preciso examinar a palavra. Uma coisa que a gente tem falado muito aqui com o Alex é que se prega o texto sem contexto. E nós temos um péssimo defeito, nós não examinamos a palavra como os bons ouvintes da palavra, nós não examinamos. Nós a escutamos aqui, vamos para a nossa casa, mas a gente só se alimenta daquilo que foi dito aqui. Nós abrimos a palavra para meditarmos, para entendermos um pouco mais do que ela quer dizer realmente. Eu tinha, na minha caminhada, na minha trajetória de evangelho, eu tinha algumas coisas que me incomodavam muito em relação, eu tive diversas brigas homéricas com minhas cunhadas, coisas assim, de falar, meu Deus, mas espera aí, tinha Adão e Eva, Sete, e o filho o filho de Adão, daqui a pouco me arruma uma mulher, essa mulher saiu de onde? Eram coisas que traziam realmente perturbação. Mas aí vem a pergunta, o que isso me trazia de benefício? Eu só tinha o benefício da curiosidade, afinal, a graça de Deus eu tinha alcançado. Eu tinha que ser grato, eu não tinha que ficar fazendo perguntas para aquilo que se perdeu no caminho. Se você for ver a trajetória da história da Bíblia, você vê que foram pergaminhos, foram pedaços, fragmentos de papel, e Deus deu a gente aquilo que ele achou que nós deveríamos saber. O resto, a Bíblia faz menções em vários livros sobre o livro de Enoque. E o livro de Enoque não está na Bíblia. Aquilo me incomodava tanto que eu fui ver o livro de Enoque. E vou te dizer uma coisa, não soma em nada no final da história. Se a Bíblia tivesse Mateus, Marcos, Lucas e João, Romanos, estava bom demais.
já estava de bom tamanho para a gente saber quem era a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, e nessa caminhada com Deus, o que eu posso dizer é um testemunho da minha vida. A gente passa em tanta coisa na vida. Para quem me conheceu antes do Evangelho, eu era uma pessoa da noite, eu tocava, eu cantava, eu tinha uma vida promíscua ao extremo, e daqui a um pouco eu sou alcançado, porque nós não escolhemos Jesus, nós somos escolhidos, graças a Deus, e Jesus escolheu pela sua santa misericórdia. E quando eu venho para a igreja, aí eu saio. Isso foi dias d'água. Não, você vai na igreja, não está certo, não vai. Enquanto isso, alguém estava ralando o joelho lá em São Paulo. E nunca foi dormir antes de pedir a Deus que olhasse os seus filhos. Tem uma passagem na minha vida que foi mais marcou. Eu fui acometido de uma doença, morava sozinho, dias d'água, deitado em cima de uma cama com fome, não podia trabalhar. E eu tinha firme convicção que ia morrer em cima daquela cama. Já estava, tinha me entregado. Não, eu vou morrer aqui tranquilo, não tenho o que fazer, vou morrer de barriga vazia, com fome. Não maldisse a vida também. Olha, assim, toda a vontade de Deus sempre à frente. E daqui a pouco, tudo que eu colocava no meu estômago, eu regurgitava. Não sei o que era, não me pergunte. E numa tarde eu lembro que eu estava fraco para chuchu, lá em casa já não tinha mais energia, porque eu não pagava conta de energia, eu estava de noite, eu estava numa vela, no quarto, e o cenário era isso, uma cena linda. E daqui a pouco na porta, aí eu vou até lá com muita dificuldade, sair da cama quando chego na porta, uma irmã e um irmão que eu nunca vi na minha vida, com uma caixa na boca. Aí, pois não, Jesus mandou deixar. Foi, acho que a cena que mais marcou na minha vida, porque a Bíblia diz: Deus é fiel, nós não somos, mas Deus é fiel. E Deus não era fiel a mim, era fiel às orações de minha mãe. Ali eu via que o que eu era ingrato, o quanto eu era ingrato, eu estava ali dentro. Eu estava morrendo, mas eu podia pelo menos buscar a Deus. Mas nem nessa hora. Mas isso para mim, o que eu enxergo hoje, foi a segunda oportunidade que Deus me deu na vida. A gente vendo um vídeo, outro dia, o cidadão falava que há ministérios hoje que conseguem te distanciar de Jesus de forma que você nunca mais quer ouvir falar em Deus. Como ministérios que, baseados em prosperidade, aonde você, em algum momento, você vai abrir os seus olhos e vai ver que aquilo não é verdade. E aí vem o choque, e aí vem a repulsa. E num leito de morte, você não vai querer graça com Deus, porque o ser humano é confuso. O ser humano é muito confuso. Então eu vejo assim uma pessoa que está drogada. Talvez seja mais fácil de alcançá-la, porque em seu leito de morte, talvez ela levante e ela fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, por eu ter ouvido. Mas tem gente que morre não tendo graça a Deus. E isso é perturbador. E isso é os dias que nós estamos vivendo. Eu tenho tido experiências ultimamente com Deus, experiências muito diferentes de toda a minha trajetória de crente. Deus tem me incomodado em muita coisa que eu nunca tinha visto. Sabe, mas quando você começa a ver o mundo que você está vivendo, e é como o irmão Moço falou aqui, as palavras dele falaram bastante comigo. O que nós estamos fazendo para mudar isso? Qual é o tipo de agente que nós somos para transformar esse mundo? O que nós estamos vendo aí fora? As pessoas estão se drogando, não é meu parente, não é problema meu, larga lá. É muito bom. É muito bom. Esse problema não é um problema, é um problema da sociedade, é um problema do Estado. O Estado que corre atrás, não, é um problema meu. É um problema teu. Porque se nós não formos agentes multiplicadores do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, nesse mundo a gente entrega. Mas não vai ter como a gente chegar lá
de mão vazia. Porque se a gente chegar lá e não fazer nada, a gente vai estar valendo nada. Nós temos que fazer alguma coisa, um pouco que você sabe fazer. Eu tenho me incomodado lá na congregação, a gente ministrando cursos para capacitar jovens, para tentar trazer os jovens para um ambiente de trabalho. O último curso que nós ministramos lá foi um curso de colocar câmeras mas para quê? Para ver se desperta o interesse. Pelo menos em falar assim, olha, engraçado como uma profissão não é difícil. Em uma noite ele consegue, ele consegue sair dali e falar, eu sei instalar alguma coisa, eu sei fazer alguma coisa. Porque muitos não têm ocupação, porque a cabeça hoje está em cima de Facebook, está em cima de WhatsApp. E o que isso tem trazido de benefício à nossa vida, pelo amor de Deus? Porque assim, os jovens de hoje, eles não têm ocupação, essa é a grande verdade. Os vínculos humanos estão se desfazendo, se esvaindo. Os meus amigos hoje são amigos virtuais. Espera aí, gente. O que está acontecendo com a gente? E a gente está assistindo isso, quer dizer, a gente pega crianças pequenas, vou dar um celular à minha filha, vou botar o WhatsApp. Por quê? Porque aí ela fica se entretendo com isso aqui. É problema nosso. É problema nosso mudar esse quadro. Então acho que esse é o nosso papel, o papel do evangélico, o papel do cristão, é trazer a consciência desse mundo. Nós temos que ser os agentes diferenciadores disso que está aí. A gente não pode dizer, não vos conformeis com esse mundo. Paulo já disse, transformados. E a única arma que nós temos é a Escritura, é ensinar os filhos o caminho que devem andar. E não há mais o que fazer. Então, como eu disse, eu não sou pregador e isso é o que Deus tem me incomodado, é o que eu tenho praticado em minha vida. Eu espero que os irmãos pensem, principalmente na questão que a gente tem batido muito aqui. Examine a Escritura, que ela não fique aqui. O irmão Celso falou, o irmão Alex falou, não, chega na sua casa, vai tirar a prova do que a gente disse. Vai confrontar, vai perguntar. Tem coisas, às vezes, com uma variação do português. Uma vez me deixou tão confuso. E foi, a gente teve brigas em casa assim, de falar assim, mas não é possível, não. Aí tem uma palavra que diz, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas aí tem uma passagem que lá diz assim, Senhor, por que fala em parábolas? Aí está dizendo assim, para que eles ouvindo não entendam. E não entendam, e eu não tenho que salvá-los. Falei, peraí, mas se eu não tenho que salvá-los, então ele fez acepção de pessoas, né? Olha como é que são as coisas. A forma do português não era esse. Ele estava dizendo que lá eles não queriam se dar o luxo de dar um passo, de falar eu não tenho que salvá-lo, ou seja, eles não vão me dar ousadia de dizer que eu salvei. Era diferente, um erro de interpretação. Mas graças a Deus, existe gente para tirar as pessoas que têm compromisso com Deus, para quando a gente levantou e falou, o que é isso aqui? É um contrassenso. Não, isso não é contrassenso, você está lendo errado. Porque a tradução que nós temos foi a tradução de hebraico, aramaico, grego, e essa tradução em algum momento ela se perde. Tem coisas, por exemplo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, blá blá blá. Eu falo, peraí, mas Deus quer que eu humilhe? Deus quer humilhar o povo? Mas se Deus é amor não humilha, como é que é isso? Aí quando foi ver, no erro de tradução, a palavra não é humilhar, é for humilde. Então você veja como é interessante a gente examinar as palavras. Nós temos que pensar com a nossa cabeça, não com a cabeça do pregador. Nós temos que examinar por nós. E o Espírito Santo é que nos revela essas coisas. Nós precisamos ter esse compromisso de ler a Escritura, examinar a Escritura, para que não haja sombra de dúvida sobre a pessoa de Jesus Cristo e seu plano maravilhoso nosso. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.